Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal e mais uma vez estaremos trazendo para vocês algum assunto que seja de relevância, que melhore o seu manejo, os cuidados que você tem aí com suas rosas do deserto, lhe mostrando técnicas diferentes para que você aplique aí na sua casa ou no seu espaço, ou simplesmente trazendo conteúdo para que você aumente a sua carga de conhecimento. Hoje estaremos trazendo para vocês mais uma plantinha de nossa coleção, uma planta fantástica que é a MK. E vamos falar um pouco sobre a genética dessas plantas. Vamos aprender um pouco mais o porquê de uma planta não ser literalmente igual à outra. Por que existem tantas diferenças dentro de uma mesma espécie ou de uma mesma variedade? Se esse assunto lhe interessa, lhe traz dúvidas ou mesmo curiosidade, então eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir o nosso vídeo e aprender um pouco mais. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Se possível, ative o sininho de notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo que nós lançamos aqui em nosso canal. Se achar que somos merecedores, deixe o seu joinha e o principal, mande, divulgue, indique este vídeo para alguém que, assim como eu ou como você, também seja apaixonado por rosa do deserto. Mas chega de conversa e vamos ao que interessa, ou seja, vamos aprender um pouco mais sobre as rosas do deserto, neste caso a MK. Vem comigo! Muito bem, nossa vinheta já passou, nós já estamos aqui de volta com as nossas MK, que estão com 17 meses de vida. Podemos ver que temos aqui 4 exemplares e podemos perceber que existem diferenças bem visíveis entre esses 4 exemplares. O que acontece para que exemplares sejam tão diferentes desta forma? A palavra é uma só e é genética. As plantas têm genética única e isso faz com que um indivíduo seja totalmente ou parcialmente diferente do outro. Óbvio que eles vão guardar certas características, porém podem não partilhar de todas as suas características. O que faz com que uma planta tenha um formato clássico, como essa daqui, e outra planta tenha um formato totalmente diferente, como esta daqui. É exatamente a genética. A Mauri, mas não deveriam ser todas iguais, já que elas são da mesma espécie ou da mesma variedade? Na realidade, teoricamente, pode até parecer simples, e eu poderia lhe responder que sim, todas deveriam ser iguais. Mas, na prática, é um pouco diferente. Nós temos aqui 4 MK. Essa daqui não entraria nessa explicação, por quê? Porque ela sofreu uma poda apical muito jovem, então isso terminou influenciando na sua morfologia, no seu formato, na sua estrutura. Bom, então vamos começar a falar desta daqui, depois a gente volta e fala das demais. Bom, esta é uma plantinha, como eu falei, que desde muito pequena sofreu uma poda apical, por necessidade. Essa plantinha pegou fungo, aqui também nós sofremos com essas doenças, digamos assim, e em um dado momento nós decidimos que iríamos simplesmente fazer a poda desta planta. Eu sempre lembro que quanto mais cedo forem feitos esses cortes, mais imperceptíveis eles ficarão ao decorrer do tempo. Nesta planta, por exemplo, praticamente nós não conseguimos ver cicatriz. Tem 3 galhos, nós efetuamos uma poda nos 3 galhos para promover um povoamento nesta parte de cima de sua copa.
vai ser uma planta um pouco diferente das demais, mas eu acredito que vai ser uma planta bem interessante. Tivemos bastante brotações, como podemos perceber aqui, uma média de 3 brotações por galho. É uma planta que está saudável, Caudex está rígido, não vejo insetos nem patógeno nas suas folhas, nem em seus galhos. Então, é uma plantinha que nós podemos afirmar que está saudável. Teve essas podas, já está se recuperando, é normal, daqui a pouco ela vai estar aqui, linda, maravilhosa, esplendorosa. Vamos separar ela? Vamos deixar ela aqui do ladinho. Bom, então vamos partir para as nossas amiguinhas aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 plantas com a formação clássica. A MK tem como característica esse caudex bem robusto e a emissão de uma quantidade de galhos significativa do topo desse caudex. É uma planta extremamente bonita, como podemos inclusive ver aqui. Opa! Olha só, uma planta muito bonita, quantidade de galhos muito grande. É uma característica desta plantinha. Muitos galhos e um caudex extremamente robusto. A mesma coisa nós podemos notar nesta outra plantinha, que é um pouco menor, que eu trouxe como exemplo. Olha só, desde muito cedo a gente já vê que ela vai ter as características clássicas desta variedade, ok? Caudex robusto, número bastante significativo de galhos, formação simétrica nesses galhos, uma plantinha que vai ficar muito bonita. Está com algumas folhas meio amareladas, porque aqui o tempo está quente demais. Pois é. Mas nem tudo são flores. Esta plantinha daqui, por incrível que pareça, também é uma MK. Ah, Mauri, o que foi que aconteceu com essa plantinha? Pelo amor de Deus. Pois é. Não dá para afirmar o que aconteceu com essa plantinha ou se aconteceu algo com essa plantinha. Na realidade, ela nasceu com características totalmente alheias a que nós estamos procurando, a que nós estávamos, no caso, querendo quando plantamos estas sementes de MK. Dá para perceber que ela tem um caudex mais alongado, a emissão de alguns galhos, fizemos inclusive uma poda, já que ela fugiu dos padrões, a gente termina usando para fazer alguns tipos de experimentos. Dá para ver que mesmo com a poda não houve resposta significativa, tá certo? O que pode me levar a fazer uma segunda poda no nível destes galhos, nesses galhos daqui, fazendo com que esta planta fique muito similar ou buscando uma similaridade com essa outra daqui, né? Então a gente vai trabalhar o aspecto estético desta plantinha, que vamos combinar que não está gatinha, né? É uma planta que infelizmente não guardou as características da MK, mas isso acontece. Não significa ou não existe nenhum tipo de garantia que eu vou plantar 10 sementes de determinada espécie ou variedade e aquelas sementes simplesmente irão nascer e me apresentar todas as características daquela planta que nós temos como referência, a planta da foto, a planta mãe. Isso acontece em parte ou em grande parte porque essas plantinhas já são resultado de cruzamentos. Então já existem a mistura de certas características em seu DNA e essas características podem terminar aparecendo em algum momento, mesmo que esse seja um DNA passado, que nós chamamos de DNA ancestral, que tenha vindo lá de trás de quando se começou a fazer essas hibridizações ou essas misturas. Então nós temos que entender que muitas vezes, ao se plantar algumas sementes, nem sempre elas apresentarão aquelas características que nós tanto buscamos. Aqui, muitas vezes, em algumas variedades, é necessário plantar entre 10 e 20 sementes para você ter uma planta com as características perfeitas. Seja ela uma Black Skin, seja ela uma MK, seja ela uma God, seja ela uma Esmeralda, enfim, todas as plantas precisam passar por um crivo de escolha ou de separação daquelas que têm um maior potencial daquelas que têm um menor potencial. Na realidade, nós fazemos o que? Uma seleção genética. As plantas mais bonitas que guardam as melhores características, nós guardamos para se tornar matrizes. E futuramente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar
variedades e espécies que guardam as mesmas características, como essas duas daqui. Então, ao cruzar essas duas plantas, é esperado que as suas sementes gerem muitas plantas parecidas com essas daqui, que tenham estas mesmas características. A maioria, mas no meio delas pode aparecer uma com uma característica diferente? Sim, pode aparecer uma característica, quase não sai, diferente. Mas essa plantinha, quando nascer com uma característica diferente, nós vamos simplesmente separar. E vamos pegar mais uma que tem a característica semelhante e vamos agregar. Com esses cruzamentos consecutivos, nós vamos apurando estas características até que chegue um ponto onde esta plantinha daqui praticamente não apareça, ou este tipo de distorção, digamos assim, do que nós queremos não apareça mais nas suas sementes. As suas sementes praticamente vão apresentar características semelhantes a essas daqui. Pode até não ser igual, pode uma ter um pouco mais, um pouco menos de galho, uma pode ter galhos mais abertos, outras podem ter galhos mais fechados, mas a base da estrutura deverá ser sempre essa, através de apuramento genético, cruzamentos consecutivos das plantas mais bonitas, das plantas que guardam melhor as características primárias de sua variedade ou de sua espécie. Deu para entender? Acredito que sim, não é? Bom, essas são as nossas MK. Olha só, essa daqui também está muito robusta, um caldex está bem durinho, quantidade de galhos incrível. Estamos começando a deixar essas plantas com folhas, por quê? Porque acabou o inverno, na verdade. Também a gente conseguiu, acredito eu, que controlar um pouco os ácaros que estavam atacando essas pequenas e agora vamos aguardar elas simplesmente aparecerem com suas copas exuberantes, cheias de folhas e quem sabe, no caso desta daqui, que já está com 17 meses, quem sabe me presentear com uma floração. Bom, gente, este foi o vídeo de hoje, é um vídeo mais curto, um vídeo de acompanhamento, a gente tenta sempre agregar mais algum tipo de informação. Neste caso, hoje falamos um pouco sobre genética. Bom, não posso encerrar nosso vídeo sem mandar um beijo para você que gosta de beijos ou abraços para você que prefere abraços. Mas se você for guloso, não se preocupe, eu mando para você beijos e abraços, mas muitos beijos e abraços. Vou aproveitar e vou deixar aqui 2 conteúdos para que a gente possa assistir e ainda aumentar o nosso conhecimento acerca das rosas do deserto. Em um deles, nós vamos estar falando sobre a importância de retirar o galho ladrão de sua planta. Pois é, pode parecer uma bobagem, mas um galho ladrão pode simplesmente exterminar o seu enxerto, fazer com que ele venha a morrer, vai definhar até morrer. Quer saber um pouco mais? Assista esse vídeo. E neste outro daqui nós vamos estar falando sobre o substrato, ou até mesmo vou mudar, como fazer ou o que faz com que a sua planta tenha um caldex bem gorducho. Você sabe como fazer para que ela tenha um caldex gorducho? Não sabe? Assista esse vídeo que você vai gostar bastante. Gente, me despeço de vocês, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives que fazemos sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas no horário de Brasília. Fiquem com Deus, bye, até a próxima. Beijo no coração de cada um de vocês.